Olá, meu irmão, meu amigo. Eu venho com a palavra de Deus para você hoje, para você que tem sofrido algum tipo de ameaça de morte. É isso mesmo. Você que tem andado angustiado porque alguma ameaça de morte tem batido na sua porta. Mas veja o que Deus faz para livrar os deles de tais ameaças de morte. Eu separei aqui 5 livramentos top. Apenas 5, só para você ver o impossível que Deus faz para livrar os deles. Então vamos lá. No primeiro capítulo do livro de Êxodo, nós vamos ver Faraó pegando os meninos hebreus, jogando no rio Nilo para morrer afogado e além disso ser devorado pelos crocodilos que tinha no rio Nilo. Mas Joquebede então tem o menino Moisés. Joquebede decide a proteger Moisés. Mas quando Joquebede não consegue mais esconder Moisés, Joquebede pega Moisés, coloca num cestinho e põe às margens do rio Nilo. Mas espera aí, que loucura é essa? Sendo que era no rio Nilo que estava infestado de crocodilo para matar os meninos? Mas veja como que Deus confunde até a morte. Através do mesmo rio Nilo que Moisés é levado para morar no palácio de Faraó e se tornar príncipe do Egito. Então, vitória, livramento de morte e vitória. Vamos para o segundo. No capítulo 24 de Número, nós vemos o povo de Deus diante das terras de Moabe. Ao ponto que o rei Balaque fica angustiado com a presença daquele povo e o que ele decide? Ele sabe a fama do povo, sabe a fama do Deus de Israel, Deus daquele povo. Então ele decide contratar um feiticeiro da região ali naquela época. Ele contrata Balaão para que Balaão venha amaldiçoar o povo e assim ele pode destruir o povo de Deus. Mas Balaão diz assim: eu não vou amaldiçoar esse povo não, você é doido? Eu conheço o Deus desse povo. Só que o que Balaque faz? Ele aumenta o valor da feitiçaria. É isso que o inimigo tem feito. O inimigo tem pagado caro para ver a sua derrota. Mas existe um preço maior ainda. Foi o que Cristo pagou para a sua vitória. Mas olha só, então Balaão decide vir para amaldiçoar o povo. Quando Balaão vai para amaldiçoar o povo, Balaão é obrigado por Deus, não somente uma, nem duas, mas 3 vezes, a abençoar o povo de Deus. Olha Deus confundindo o inimigo. Quando Deus manda, meu irmão, escuta isso. Quando Deus manda, até o macumbeiro ele é obrigado a te abençoar. Então, se você é servo de Deus, por que você está com medo de macumba? E assim o povo passa por cima de Balaque e vai embora. Terceiro, no capítulo 7 do livro de Esther, nós vemos Mardoqueu na porta do palácio do rei Assuero. Quando Amã entrava pela porta do palácio, todos se prostravam diante de Amã. Mas Mardoqueu não se prostrava diante de ninguém porque não se reverenciava a Amã, porque ele só se reverenciava a Deus. Alguém chega e leva a notícia até Amã e diz: Amã, na porta do palácio tem um crentinho fanático lá, um desses aí adorador de Deus invisível que ninguém enxerga, né? Não é dos nossos deuses. Então toda vez que você entra, ele não prostra diante de você. Amã resolve investigar quem é esse crente fanático, quem é Mardoqueu, e ele descobre que Mardoqueu é um judeu. Então Amã agora decide matar todos os judeus. E em especial, ele quer matar Mardoqueu, prepara uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas Amã então é morto na própria forca que ele preparou para Mardoqueu. Mas antes dele ser morto, olha o que Deus faz. Mardoqueu é obrigado, Amã é obrigado por decreto do rei Assuero, pegar Mardoqueu, vestir as roupas do rei, colocar sobre Mardoqueu a coroa do rei, colocar Mardoqueu no cavalo do rei e dar uma volta em praça pública declarando o seguinte: assim é que se faz com o homem a qual o rei honra. Então, meu querido, não importa o tanto que tem te ameaçado, se você não tem prostrado diante de outros deuses, continue firme de pé na presença do Senhor, que além de dar livramento, Ele ainda vai te honrar. Vamos para o quarto, nós vemos uma situação semelhante. No livro de Daniel, capítulo 3, nós vemos o rei Nabucodonosor mandando lançar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo,
aquecida 7 vezes mais. Por quê? Porque esses 3 não se prostraram diante da estátua dele. Então o soldado pega esses 3, amarra eles e joga dentro do fogo. O fogo está tão grande, tão poderoso, porque o fogo agora queima apenas o soldado que lançaram eles lá dentro e queima as cordas que amarravam eles, e o fogo não causa dano nenhum aos 3. E eles saem de dentro da fornalha ileso. O rei Nabucodonosor fica pirado e é obrigado a reconhecer a soberania do Deus de Israel. Vamos para o 5º. O gigante, lá no livro de 1 Samuel capítulo 17, nós vamos ver o gigante Golias desafiando o exército de Israel, ao ponto que o cara era tão poderoso, tão grande, a sua lança era enorme, a sua espada era enorme, o seu escudo era enorme, ele mesmo era enorme, então não tinha como soldado nenhum chegar perto dele, ninguém encarava o desafio, até que chega um rapazinho pequenininho, Davi, e aceita o desafio. Todos nós sabemos que o que derruba Golias é a pedra da funda de Davi. Mas o detalhe está no seguinte, que a cabeça de Golias é cortada com a própria espada de Golias. E em seguida, Davi tem então a mão da filha do rei em casamento e toda a sua família é isenta de imposto. Não precisa mais pagar imposto para o rei de Israel. Então o que é que nós aprendemos aqui? Além de Deus dar livramento de morte, ele ainda dá vitória. Ele pega as mesmas armas que foram levantadas para poder querer te matar e acaba destruindo o inimigo e ainda dá vitória para o servo dele nessa situação. Então, meu irmão, fica tranquilo, não se preocupe com essa ameaça de morte. Mas talvez você pense assim, mas todos nós vamos morrer. Um dia ninguém vai viver para sempre. Sim, toda essa galera que eu citei aqui, eles já morreram, porque já se passaram a geração deles. Mas veja o que diz Jesus. Jesus que diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25, diz assim, ó, Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morto, viverá. E sendo vivo, quem crê em mim, não morrerá eternamente. Só que ele deixa um pontinho de observação. E ele pergunta assim, crê nisso? Então isso não é para qualquer um. Isso é para quem crê. Para quem crê no Deus invisível, no Deus de Israel. Se você crê no livramento de Deus, então fica tranquilo, vai dormir tranquilo, espera para receber a sua vitória, que Deus já vai lançar por terra essa ameaça de morte que tem batido na sua porta. E além disso, através dessa ameaça de morte, Deus vai te dar vitória acerca daquilo que tem para você. Então tome posse disso, fica sossegado, não se preocupe e vai dormir tranquilo e receba a vitória da parte de Deus em nome de Jesus.